Sarcopenia é a síndrome caracterizada pela perda de massa, força e função muscular que acontecerá naturalmente ao longo do envelhecimento, mas está sujeita a ter seu processo exponencialmente acelerado nos indivíduos com doenças relacionadas, deficiência proteica, imobilidades temporárias e estilo de vida inadequado. Ocorre entre 3 a 30% dos idosos acima de 60 anos e ocorre em mais de 50% dos idosos acima de 80 anos. Essa perda de massa e função muscular gera no idoso uma diminuição da mobilidade, um aumento da incapacidade funcional e de sua dependência nas atividades, podendo levar até consequências mais graves como quedas e fraturas. Indivíduos com baixa massa muscular serão os pacientes com os piores desfechos clínicos, independente da sua idade, mas, incondicionalmente, serão os mais idosos que apresentarão as complicações associadas mais graves. Conheça agora um caso clínico de sarcopenia apresentado por uma médica especialista. Um dos grandes desafios da terapia nutricional hoje é o tratamento da sarcopenia. A sarcopenia é a perda de massa associada à perda de função e impacta drasticamente na qualidade de vida e no desfecho clínico dos nossos pacientes. É importante que nós médicos, nutricionistas, enfermeiros tenhamos um olhar diferenciado para a sarcopenia e encaremos o problema com a mesma seriedade que encaramos outras doenças e medicações. A sarcopenia é um problema de todos nós. Sabe-se que pacientes sarcopênicos têm um maior tempo de internação hospitalar, complicam mais, reinternam mais e morrem mais. É de fundamental importância que a gente trate, diagnostique e cuide da sarcopenia com toda a seriedade possível. No contexto da pandemia do Covid-19, isso aparece com ainda mais relevância. Sabe-se que os pacientes Covid-19 têm uma internação mais prolongada, ficam mais tempo em repouso no leito. E quando a gente fala de pacientes realmente graves que necessitam de ventilação mecânica invasiva, altas taxas de sedação e imobilização são uma constante nesse cenário, sem falar das medicações que impactam na massa muscular, como por exemplo o uso de corticoides. Fora a pandemia, a internação na UTI já era algo que trazia muita atenção, visto que um paciente crítico perde, em média, 10% de massa muscular em 7 dias de internação na UTI. E um dia de imobilização leva a uma perda de força numa amplitude de 5%. Nesse contexto, a gente entende o impacto disso para um adulto jovem. Imagine para um idoso, que acaba sendo a população mais acometida pelos quadros graves de Covid-19. Isso vai impactar não só durante a internação, mas meses, às vezes até anos depois da alta desses pacientes. Tendo isso em vista, é importante que a gente tenha uma visão muito focada no tratamento do problema. E o tratamento do problema constitui em 2 pilares principais: exercício e oferta nutricional. No contexto do exercício, os exercícios resistidos parecem diminuir e às vezes até conseguem inibir essa perda de massa muscular acelerada desses pacientes hospitalizados. E claro, o pilar nutricional é de extrema importância. Nesse contexto, a proteína aparece como o principal nutriente. Não só a quantidade de proteína, mas a qualidade da proteína é muito importante. Em termos de quantidade, os estudos mostram que pacientes altamente catabólicos chegam a precisar de mais de 2,5 gramas por quilo por dia de proteína. Mas não só, como eu disse, a qualidade, mas o tipo da proteína. E aí, nesse contexto, proteínas com maior quantidade e concentração de leucina conseguem sensibilizar a síntese de massa muscular de uma maneira muito mais positiva. Ou seja, a gente tem que ter uma atenção especial para o tipo da proteína que a gente está prescrevendo para esses pacientes. Além da proteína, outros nutrientes como vitamina C, vitamina D e o magnésio adquirem uma importância muito grande nesse contexto de ganho de massa muscular. Sem falar no HMB, que é um metabólito da leucina, que tem
estudos mostrando um efeito bastante promissor, não só no anabolismo, como na inibição do catabolismo, levando a um ganho não só de massa, como de função muscular. É importante a gente lançar mão de todas essas estratégias em conjunto, no intuito de tratar da melhor forma possível essa perda acelerada de massa muscular que nossos pacientes COVID-19 hospitalizados vão ter. A força muscular pode ser reduzida na magnitude de 5,5% por dia de repouso. O SARC-PRO, proposta de protocolo para sarcopenia em pacientes internados, recomenda de 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo por dia para minimizar a perda e otimizar a recuperação. É necessário um aporte nutricional adequado, o que irá resultar em menor número de novas hospitalizações, menor tempo de internação, menor risco de complicações associadas e uma redução da taxa de mortalidade. Tão importante quanto diagnosticar e tratar a sarcopenia é prevenir que ela se instale precocemente nos nossos pacientes.